Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Dominguinhos, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Agradeço em primeiro lugar o convite e entendo que é capital dar esperança às portuguesas e aos portugueses e concretizar um conjunto de projetos que melhorem a qualidade de vida de todos nós. Nós estamos a viver uma situação complexa e é fundamental que tenhamos todos esperança e que as políticas, naturalmente, vão ao encontro desses sonhos que todos temos e a concretização de um melhor nível de vida. E a concretização desses projetos passa muito pelo PRR e passa muito por aquela que é a sua função de acompanhamento da execução deste plano. A Ministra da Presidência anunciou a semana passada que o plano ultrapassou a fasquia dos 1.000 milhões de euros de pagamentos. É realmente nesta fasquia que devia estar ou está abaixo daquilo que era suposto estar nesta altura? Nós estamos com o nível de pagamentos, e os dados são do relatório semanal da estrutura de missão Recuperar Portugal, de 1.098 milhões de euros, o que significa que numa semana tivemos pagamentos superiores a cerca de 60 milhões de euros. Nós temos um conjunto de investimentos que são mais fáceis de realizar pagamentos. A eficiência energética das famílias. As famílias fizeram investimentos significativos na melhoria energética das suas habitações, pagaram aos fornecedores e já receberam mais de 100 milhões de euros. E, portanto, isso significa que aqui o princípio de pagamento mais célere aplica-se verdadeiramente. Por outro lado, e é a lógica do PRR, quando são assinados os contratos, há um adiantamento que pode ir até 13%. E à medida que vão sendo assinados os contratos, esse pagamento são reembolsados. Isso significa que nós temos, neste momento, sobretudo, uma quantidade significativa de reembolsos e começamos a ter também já pagamentos concretizados com despesa efetiva realizada no terreno. As instituições de ensino superior já submeteram um primeiro pedido de pagamento no final de setembro e está a ser analisada a despesa e está a ser paga. Por outro lado, há um ritmo muito significativo e que se vai acelerar até final do ano no pagamento das agendas mobilizadoras das empresas, porque, como é óbvio, é necessário garantir que todos os membros dos consórcios assinam os contratos, que existe depois uma declaração do Revisor Oficial de Contas, que nenhum tenha dívidas à Segurança Social e às finanças, e à medida que vão sendo assinados os contratos, vão sendo libertados os pagamentos. Mas em relação à minha pergunta, estamos ou não no ponto em que devíamos estar? Em alguns casos, podíamos estar mais acelerados se também os beneficiários finais fossem mais céleres a assinar os contratos e também se pudéssemos analisar mais rapidamente a despesa. Nós tivemos, que casos quer concretizar, por exemplo? Num processo, repare, as próprias agendas mobilizadoras, nós temos consórcios com mais de 100 entidades. Isso significa que alguns deles estão a demorar a concretizar a assinatura dos contratos. Nós estamos a fazer pagamentos, por exemplo, no Fundo Ambiental, às famílias. Ao nível das empresas, a celeridade ainda não é tão grande, porque também o nível de candidaturas que foi apresentado é muito significativo. No caso das famílias, nós tivemos mais de 80 mil candidaturas à eficiência energética. O caso das agendas mobilizadoras, que foi um sucesso significativo e que é profundamente transformador da realidade económica portuguesa, a meta era da assinatura de 8 contratos. Que negociada com Bruxelas, nós vamos ter 51 contratos. E, portanto, isso significa que, em muitos dos casos, a procura por este tipo de programas foi muito superior àquilo que inicialmente que podíamos esperar. E isto significou que, em alguns casos, a própria máquina do Estado não estava totalmente preparada para lidar com todo este tipo de candidaturas. Eu recordo que muitas instituições públicas têm e já estão a contratar pessoas para lidar diretamente com o PRR. Mas nós tivemos a queda do governo no final do ano passado e só tivemos governo a partir de março. Com a necessidade da estrutura orgânica ser aprovada, isso atrasou, em alguns casos, algumas autorizações, o que limitou também alguma dessas contratações e também a análise das candidaturas, que, em alguns casos, foi manifestamente muito acima do esperado e, em alguns casos, também, as instituições não estavam preparadas com um número de pessoas adequado para lidar com esse nível significativo de candidaturas. Vamos tentar falar realmente dessas dificuldades, como agora está a transmitir, e também dos progressos que foram feitos, mas então
podemos dizer que, no fundo, há áreas onde se está mais além daquilo que era suposto estar nesta altura e outras que estão atrasadas, é isso? Estão com um nível de desenvolvimento de ciclo de vida de investimento que poderia ser mais acelerado se também existissem todo um conjunto de autorizações que fossem mais céleres. O exemplo, as agendas mobilizadoras estão adiantadas. Ou seja, a perspectiva de concretização era mais adiante, mas o nível de serviço que o IAPMEI, conjuntamente com o COMPET, com a AICEP, com a ANI, conseguiu criar num consórcio de entidades públicas, permitiu, com 2 fases, um avanço muito significativo e com uma resposta também muito relevante por parte das empresas. Onde é que estão os atrasos, então? Dou-lhe alguns exemplos. Muitas das obras do metro, das infraestruturas de Portugal, da habitação, da barragem do Pisão, carecem de existência da declaração de impacto ambiental, da chamada DIA. E isto tem um tempo próprio de análise da APA e de um conjunto de entidades, das CCDRs, das autarquias, em alguns casos, e a conjugação e a interligação entre as entidades carece de ser melhorada. O que é que eu estou a dizer com isto? Nós devemos proceder ou implementar uma maior, apesar do esforço e do reconhecimento que temos que fazer pelo trabalho que muitos dos trabalhadores em funções públicas estão a realizar nessas entidades, porque estão com um nível um volume de análise acima. Mas não é tanto nessa questão do número de pessoas, também é relevante, mas é sobretudo na forma de trabalhar em conjunto. Nós temos que ter uma atitude mais cooperativa entre as entidades. Devemos ser preventivos, em vez de esperar, por exemplo, pelo último dia para emitir a declaração de impacto ambiental com a necessidade de impacto ou de mitigação de impactos que ocorrem em todos os lados. Se nós criarmos essa cultura de colaboração, se interagirmos com as entidades, mantendo a independência, não é isso que está em causa, mas as próprias entidades conseguem ir, de uma forma mais célere, ir respondendo aos desafios que podem ser criados. E em vez de demorarmos 5 ou 6 meses, podemos demorar, se calhar, 3 ou 4 meses. E sabemos que numa obra pública, 3 meses é um nível significativo, sobretudo quando nós temos, em alguns casos, 3 ou 4 anos para implementar todas estas medidas. Eu estive ontem reunido com a administração do metro de Lisboa, que tem a linha vermelha e a linha violeta consagrada no PRR. E todos sabemos as questões levantadas por alguns cidadãos com o Jardim da Parada e com a linha de metro, mas estão a ser mitigadas um conjunto de medidas, ou implementadas um conjunto de medidas de mitigação, melhor dizendo, para que se consiga ultrapassar essas situações. Mas a declaração de impacto ambiental demorou alguns meses a ser concretizada e espera-se que até final do ano possa ser lançado o concurso público para que, naturalmente, as empresas possam concorrer. Depois há um processo de análise de candidaturas, há a assinatura do contrato e depois há a obra propriamente dita. E a linha violeta tem esses desafios sobretudo. A linha vermelha. Se formos para a linha violeta, com os municípios de Loures e de Odivelas, os desafios já são outros, porque é metro de superfície, o que significa que a intervenção no espaço urbano dos 2 concelhos é muito mais significativa. A colaboração entre as autarquias e o metro de Lisboa é também mais relevante. E, portanto, nós temos que criar todos uma lógica de cooperação, porque a celeridade na execução é fundamental, por vários motivos. Porque temos pouco tempo, é o tempo que está negociado com Bruxelas, mas também porque as vicissitudes decorrentes da subida dos preços, quer da energia, quer da guerra, estão a levantar novos desafios para a implementação desses mesmos projetos. O tal grupo de dificuldades que certamente vai ter a oportunidade de falar connosco. Mas ainda relativamente a esta questão dos atrasos, daquilo que acabou de referir, posso concluir que não se identifica com as declarações que o Presidente da República faz quando sublinha os atrasos na execução do PRR? Eu olho para 2 níveis de execução. Há um nível de execução decorrente dos contratos assinados com a Comissão Europeia e com os pedidos de reembolso a que nós estamos sujeitos, que estão condicionados ao cumprimento de metas e de marcos. E até agora, nós recebemos o primeiro adiantamento, o primeiro pedido de pagamento, e está submetido o segundo pedido de pagamento e estou convencido que durante o mês de novembro haverá uma resposta da Comissão Europeia, porque prefaz os 2 meses, e no primeiro trimestre de 2023 vamos submeter um novo pedido de pagamentos, de reembolso. Isso significa que, de acordo com as metas e os marcos que nós nos comprometemos, nós estamos a cumprir. Isto é factual.
Isto é factual. Ou seja, pode não ser tudo ao mesmo tempo, E aquilo que eu entendo nas preocupações do Sr. Presidente da República é que nós temos um conjunto de investimentos que estão em diferentes ciclos de vida. Mas, para eu conseguir concretizar o metro, eu tenho que ter estudos geológicos, tenho que ter uma declaração de impacto ambiental, tenho que ter concursos públicos e isso demora um conjunto de tempo que é normalmente longo, de acordo com a tradição portuguesa que nós temos, com o cumprimento das regras da contratação pública. Mas não está a impedir os reembolsos, não nem está vai impedir os reembolsos. Não está a impedir os reembolsos. E, portanto, isso significa que nós temos que estar muito vigilantes com todas essas fases que normalmente não são públicas. Eu já fiz mais de 50 reuniões com os senhores ministros, senhoras ministras, com beneficiários diretos e intermediários, para estar no terreno e para perceber as reais dificuldades. Algumas delas foram levantadas no primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, por exemplo, a questão dos recursos humanos. Nós temos neste momento uma lei que permite uma entrada mais facilitada de imigrantes provenientes da CPLP ou de outras nacionalidades e foi levantado no início do ano de 2022. Portanto, aquilo que vocês estão a fazer é, ou seja, se há um grupo de projetos que está com atraso, tentam compensar noutro grupo para poder chegar à data de receber o dinheiro da União Europeia e ter o nível de execução que permita... Não funciona assim, não? porque as metas estão definidas por cada um dos trimestres. Ou seja, nós, em 31 de dezembro, temos que cumprir um conjunto de metas e são aquelas, não podem ser outras. Dito de outra forma, não pode ser, olha, como já cumpri esta, agora substituam lá esta meta do investimento. E está a cumprir essas metas? Até agora, e as perspectivas até final do ano... Há aqui eu diria, um risco adicional que é, porque nós temos algumas metas até final do ano de entrega de habitações na Madeira e que pode naturalmente colocar em causa, porque sabemos as dificuldades que a indústria da construção está a sentir, quer pelo aumento do nível de preços, mas sobretudo pela escassez de matérias-primas. Nós até podemos pagar, mas se não nos entregam as matérias-primas torna-se mais difícil. Mas há um conjunto de metas a esse nível que até agora foram cumpridas e que a perspectiva de serem cumpridas no próximo pedido de reembolso também são elevadas. O que nós estamos a fazer é antecipação de planeamento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos quando é que as obras, por exemplo, das infraestruturas de Portugal, dos missing links, têm que estar concretizados. E nós estamos a tentar antecipar, com 2 semestres ou com 2 trimestres, em alguns casos, o que é que pode acontecer e quais são as zonas de risco que temos que atacar, perdão uma expressão, para conseguir evitar que alguns atrasos se possam concretizar e que possam colocar em causa a meta que está negociada. Porque há metas tipo A, que são aquelas que dão desembolso da Comissão Europeia, pois há metas que para chegar a essas metas eu tenho que, as chamadas metas tipo B e metas tipo C, mas que não dão lugar a pedido de reembolso. Portanto, nós temos que ter aqui esta capacidade de estar no terreno, de antecipar eventuais dificuldades e de implementar medidas de mitigação que permitam ultrapassar esta situação. Nós temos um ano de 2023 que é muito exigente do ponto de vista da assinatura de contratos relacionados com obras públicas. Portanto, e o ano 2023 carece de uma intervenção, de uma colaboração de todos os atores do território, autarquias, os responsáveis pela elaboração das obras, os ministérios, para que nós consigamos ter as autorizações em tempo útil, respeitando a lei e a legislação em vigor, para que nós consigamos ter as propostas. Porque eu só consigo assinar um contrato se tiver propostas dos empreiteiros e dentro dos preços que são pré-definidos. Portanto, este é um ano muito intenso de 2023 e que, como disse como referi na sua pergunta inicial, é essencial para nós concretizarmos o nível de investimento que está projetado, por exemplo, no Orçamento de Estado e para que nós consigamos ter o nível de crescimento perspectivado também para o ano de 2023. Isso vai exigir um trabalho muito exigente, mas também muito espírito de cooperação e de trabalho em conjunto de todas as entidades envolvidas nas diferentes fases de execução dos investimentos no âmbito do PRR. O nível de pagamento a cada momento não me parece que seja o indicador mais fidedigno para nós medirmos o nível de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. É importante porque faz chegar o dinheiro às famílias e às empresas. Agora, não nos dá o nível de desenvolvimento real de cada um dos projetos em cada um do mundo. Mas há um sério risco de derrapagem por aquilo que acaba de dizer, porque se está a fazer depender o ano de 2023 do espírito colaborativo e da colaboração entre todos os agentes,
isso significa que é, no fundo, quase que deixar ficar ao critério de algumas entidades serem diligentes e serem cooperativos. Não é? As entidades têm missões definidas nas suas estruturas orgânicas e têm que cumprir essas missões. O que eu estou a tentar alertar, a sugerir, a promover é maior espírito colaborativo entre as entidades, porque se não houver, para antecipar... Porque o nível falham, de execução é tão exigente em 2023, todos nós temos que fazer um esforço adicional para conseguir concretizar as metas que estão definidas, não apenas para 2023, mas sobretudo porque impactam a concretização dos investimentos em 2024, 2025 e 2026. Porque se nós não tivermos contratos assinados ao nível da habitação, ao nível das estradas, ao nível do metro, dificilmente nós, até final de 2026, conseguimos concretizar tudo aquilo que é objetivado. Mas isso já estava pré-definido. Quando foi definido o Plano de Recuperação e Resiliência, e eu recordo, foi em 2021, não havia guerra da Ucrânia. E não havia o nível de subida de preços que nós estamos a ter neste momento. E, portanto, nós temos que, numa lógica de planeamento e de mitigação de riscos, encontrar mecanismos adicionais para conseguir concretizar em tempo útil todos os investimentos a que nos comprometemos. E esta é uma situação portuguesa, mas também é uma situação dos restantes países da Europa. Mas ainda sobre os pagamentos, estes 7% de pagamentos efetuados é algo que encara com normalidade, como o António Costa tem referido? Há 7% face ao total, eu costumo utilizar uma medida que é face ao investimento contratado, porque algo que não está contratado não pode ser pago. E, portanto, é uma medida, naturalmente, também possível. A taxa de pagamentos face ao contratado chega quase aos 11%. E deriva de um conjunto de pagamentos adicionais. Nós estimamos que até final do ano esse valor possa ultrapassar os 1.300, não sei se conseguiremos chegar aos 1.400 milhões de euros, mas também aqui, do ponto de vista das próprias entidades, elas têm que colocar nos diferentes sistemas que estão a ser utilizados, porque não existe um sistema único para pedido de pagamentos, o IAPME utiliza um, a Segurança Social utiliza outro, portanto, para nós conseguirmos realizar esses mesmos pagamentos, mas até agora nenhuma entidade ficou por pagar por falta de dinheiro. E, portanto, há aqui também uma questão importante, é a concretização de um processo que carece de validação da despesa por parte das entidades, dos beneficiários diretos ou dos beneficiários intermediários, para conseguirmos concretizar esses mesmos pagamentos. E como é que, na sua opinião, a execução do PRR português compara com os outros Estados-membros? Nós estamos na lista dos 6, 7 países da União Europeia que estão mais avançados na concretização do Plano de Recuperação e Resiliência. A Espanha já recebeu o segundo pedido de reembolso. Portugal, com outros países, com a Itália e mais 3 ou 4, está à análise do pedido de reembolso. Portanto, desse ponto de vista, face àquilo que nos comprometemos, nós estamos em linha e estamos a avançar a um ritmo também muito significativo comparativamente com os restantes países da União Europeia. Portanto, não é correto dizer que há atrasos no PRR? É correto estarmos todos diligentes para concretizar com sucesso o Plano de Recuperação e Resiliência. E naturalmente, eu consigo compreender, e nós temos vindo a fazer, de uma forma informal ou de uma forma mais pública, a questão da concretização. Ainda esta semana, eu tive a oportunidade de dizer, sobre a entrega dos computadores às famílias, a necessidade de fazer chegar os 200 mil computadores que estão nas escolas às famílias. E o tempo deu-nos razão ontem. O Sr. Ministro da Educação referiu que até 2024 as provas de aferição vão ter que ser todas realizadas em formato digital nas escolas. Naturalmente, offline, pela ligação, o que significa que os estudantes têm que ter os computadores para realizar as provas. E, portanto, esses sinais de alerta são muito importantes para que nós todos estejamos devidamente imbuídos desse espírito, porque há questões que não estavam, eu diria, não conseguiam ser planeadas previamente. Ninguém estava à espera que as famílias fossem recusar os computadores. Nós agora temos que encontrar mecanismos, ou o seguro escolar, ou outro tipo de situação que resolva os problemas. Mas muitas vezes essas medidas carecem de autorizações legislativas, porque naturalmente estamos a falar de entidades públicas e que obrigam a alterar o normativo jurídico existente. E isto demora tempo. O que nós temos vindo a alertar é para que esses problemas têm que ser ultrapassados. Dou um outro exemplo. A descarbonização da indústria. Foi lançado um concurso com cerca de 700 milhões de euros, está em análise até final do ano, espera-se que sejam decididos, se calhar, projetos na ordem dos 500 milhões de euros de incentivos. Entretanto, foi já lançado um segundo aviso que está aberto. Neste segundo aviso,
e também por um conjunto de sugestões de um conjunto de peritos e da Comissão Nacional de Acompanhamento, o número de PMEs candidatas foi reduzido. Foi cerca de 122 micro, pequenas e médias empresas, que no universo da indústria portuguesa é reduzido. Esse sistema agora já incorpora o sistema de minimis, é um sistema específico da União Europeia, até 200 mil euros, que facilita, melhor dizendo, torna mais fácil a candidatura de pequenas e médias empresas. Facilita também a avaliação e diminui a carga burocrática destas entidades. Um outro exemplo, na Segurança Social, foi lançado agora um novo aviso das creches, em que, face ao primeiro, a verificação da documentação é feita a posteriori da avaliação de mérito e não feita a priori. Porquê? Porque isto significa uma carga burocrática muito significativa na fase de análise, que depois demorará tempo a concretização ao nível dos projetos. Vocês têm vindo a identificar alguns entraves e têm vindo a apontar soluções para esses entraves de forma a agilizar o processo. Exatamente, e em alguns casos elas estão no terreno. Por exemplo, a alteração do Código da Contratação Pública, a Comissão Nacional de Acompanhamento fez uma recomendação no início do ano, conjuntamente com outras entidades, porque é fundamental, e eu destacava isso, estar no terreno. Se nós não falarmos com os promotores, se nós não identificarmos as suas principais dificuldades, é difícil. Claro que é mais difícil aumentar o volume financeiro do PRR, porque é o que é. Agora, há questões burocráticas, administrativas, da própria análise das candidaturas, do sistema de monitorização, que podem ser melhoradas. Quais são os entraves neste momento a que haja uma derrapagem deste percurso em 2023, nomeadamente? Eu falaria sobretudo de riscos. A questão dos preços é algo, do crescimento dos preços, é um desafio muito significativo, não apenas para as entidades públicas, mas para as entidades, por exemplo, do setor social e da saúde. Nós temos contratados vários, mas que exigem a construção. Nós temos contratados, neste momento já, a construção de várias creches, de vários lares ou a modernização, de dezenas de centros de saúde, de unidades móveis de saúde, que em 2023, muitos deles já lançaram os procedimentos, estão a aguardar propostas, outros já estão a assinar contratos e estão a iniciar-se as obras. Ainda ontem, na área da habitação, iniciou-se a contratação ou a construção de habitação por parte do IRU, algo que não era feito há décadas em Portugal, mas ao mesmo tempo as autarquias, porque também assinaram contratos com o IRU, vão lançar várias milhares de obras para a construção ou remodelação de casas para habitação a custos acessíveis. E isto cria uma pressão muito significativa num setor, em dois setores fundamentais, ao nível dos projetos, da engenharia e dos projetos, e também ao nível da construção. E este é um risco, claro, da questão dos preços. O outro risco, que também já foi identificado, é a quantidade de mão de obra necessária para todos esses mesmos, para a concretização de todos mesmo esses projetos. Por isso é que houve a alteração da legislação. Agora, não podemos negar que este é um risco que não estava presente em 2021, que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento em fevereiro deste ano já o levantava e que vai ser muito exigente para que consigamos concretizar com sucesso todas as obras e, portanto, a possibilidade de existência de concursos desertos já aconteceu e já foi novamente lançado. Foram muitos concursos que ficaram vazios neste até momento agora? Eu não consigo dar um número significativo. Há concursos desertos. Naturalmente que o mecanismo de revisão de preços facilita aqui, porque há um nível acima do preço base que as entidades podem adjudicar, desde que cumpram naturalmente os requisitos da contratação pública. Em alguns casos isso facilita, mas isso depois levanta uma outra questão. Têm as entidades os recursos necessários para a concretização de todos esses projetos? E, por exemplo, na área social, algumas entidades, IPSS, Misericórdias, têm feito chegar à Comissão Nacional de Acompanhamento e ao próprio Ministério do Trabalho, da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, essas preocupações para a concretização de todos esses mesmos projetos. Uma outra questão. Nós temos um nível significativo de viaturas elétricas quer para o Sistema Nacional de Saúde, quer para o setor social. Os fabricantes de automóveis estão com dificuldades em entregar, apesar de estarem contratados, mas estão com dificuldades de entregar os veículos a que se comprometeram, porque naturalmente há uma disrupção e uma dificuldade na gestão, nas cadeias de abastecimento a nível global, e esta é uma realidade que nós temos que todos trabalhar em conjunto para ultrapassar.
A missão Recuperar Portugal, quem CAP tem como objetivos negociar, contratualizar e monitorizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta missão, que tem um trabalho muito ligado ao vosso, também de acompanhamento, está, do seu ponto de vista, a cumprir a função que é suposto ter? Há cooperação entre... A estrutura de missão Recuperar Portugal tem um desafio muito significativo, porque foi uma estrutura que foi criada ao mesmo tempo que tinha que estar a implementar no terreno, com um desafio adicional que só recentemente é que teve nos seus quadros todas as pessoas, as 60 que estavam previstas. E, portanto, é natural que nos primeiros tempos da sua atividade existissem algumas dificuldades, mas a principal missão nos primeiros tempos foi assinar os contratos com os beneficiários diretos e beneficiários intermediários. E isso foi conseguido. Há depois três desafios que eu relevo e que são fundamentais. O primeiro é uma grande articulação com os beneficiários diretos e beneficiários intermediários. Nós estamos num programa novo que é diferente de todos os outros programas europeus. Uma pequena diferença que é importante, mas que ainda não está a ser totalmente assimilada. Na maior parte, por exemplo, no PT 2020, a maior parte dos organismos tinham que certificar a despesa. O que é que isto quer dizer? Que tinham que analisar a conformidade legal de toda a despesa que era apresentada pelos beneficiários finais. E tinham poder de dizer isto não está de acordo com a legislação, portanto não consideramos. Este programa, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que foi aprovado na União Europeia, fala de validação de despesa. E nós conseguimos criar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a certificação da despesa e a validação da despesa. Demorou algum tempo, quer na missão Recuperar Portugal, quer nos próprios beneficiários diretos e intermediários, sobretudo aqueles que já tinham mais experiência de lidar com os fundos do PT 2020. Mas, nesse tempo, isto cria alguma incerteza do ponto de vista dos beneficiários finais sobre que tipo de exigência é que é feita. Portanto, esta relação entre a estrutura de missão e os beneficiários diretos e intermediários é fundamental. Há um segundo desafio, que é o desafio da comunicação. A Comissão Nacional de Acompanhamento emitiu um parecer ao primeiro relatório anual, muito duro, muito exigente, porque entendeu que o relato que foi feito do primeiro relatório anual se limitava a fazer a transcrição daquilo que tinha sido feito, com falta de análise crítica, com falta de identificação de riscos e, sobretudo, de projetar o futuro. Um relatório da estrutura de missão Recuperar Portugal não pode dizer foram lançados esses concursos, os objetivos são estes. Isto nós sabemos. A estrutura de missão Recuperar Portugal tem que ter, porque lida diretamente com os beneficiários diretos, os beneficiários intermediários, tem que ter uma análise crítica também para servir de antecipação de eventuais riscos. Nós, por exemplo, sugerimos que fosse feita uma análise, uma matriz de risco, um capítulo dedicado à gestão de risco em cada um dos investimentos. E isto é fundamental. O relatório que a estrutura de missão Recuperar Portugal está a preparar vai ter uma análise muito detalhada, investimento a investimento, região do país a região do país. Nós, neste momento, temos dados ao nível do Conselho, e como temos do Conselho, temos da NUT 3, temos da NUT 2, temos dos distritos, porque foi algo também que a própria Comissão recomendou à estrutura de missão Recuperar Portugal e eles conseguiram fazer com a evolução do sistema de informação. Portanto, esta comunicação é fundamental. Nós já dissemos várias vezes, existem muitas coisas a acontecer no terreno, mas que, genericamente, a maior parte das pessoas não conhecem. E quando nós não conhecemos, dá aso a interpretações legítimas daquilo que se está a passar ou daquilo que não se está a passar no terreno. Esse esforço de comunicação é essencial para que nós consigamos ter um conhecimento real daquilo que é a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência no terreno. E depois há uma terceira relação que é essencial, que tem a ver com a celeridade e o desenvolvimento dos sistemas de informação e que aí, sinceramente, houve uma evolução muito significativa. O portal da transparência e também o próprio site da estrutura de missão Recuperar Portugal tiveram evoluções significativas, ainda não estão ao nível a que nós gostaríamos. Por exemplo, se nós quisermos saber informação detalhada sobre cada uma das componentes, nós, a partir do site da estrutura de missão Recuperar Portugal, não conseguimos saber. Temos que ir beneficiar direto ou intermediário um a um para conseguir. E nós estamos a fazer esse trabalho também, estamos a ir aos sites de cada uma dos beneficiários
E vamos chegar à conclusão, porque já temos conclusões preliminares, que nem todos tratam da mesma forma a visibilidade do plano de recuperação e resiliência. E o público em geral, os cidadãos, as empresas, as entidades, os jornalistas, devem ter acesso a esta informação. O portal de transparência dá-nos hoje uma informação muito pormenorizada, porque existe o princípio do beneficiário final, portanto a Comissão Europeia impôs este princípio e nós temos de saber exatamente quem é o beneficiário final do investimento. Portanto, se nós formos neste momento ao site, quem foi beneficiário da eficiência energética nos edifícios tem lá o seu nome no site de mais transparência. Isto é um sinal muito claro de transparência, como os fornecedores. Nós temos um nível de pagamento já a fornecedores e de contratação pública de fornecedores muito significativo, porque, como é óbvio, não são as entidades públicas que concretizam as obras, são as empresas privadas que, naturalmente, é quem são adjudicadas a essas mesmas empreitadas. Em relação aos avisos, no primeiro relatório da Comissão de Acompanhamento do PRR alertava que, por vezes, esses avisos eram desadequados, a informação estava dispersa. Qual é o balanço que faz agora dos avisos que são apresentados a quem se candidata aos apoios do PRR? Esta é uma situação que não está totalmente resolvida, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento continua a não ter acesso prévio aos avisos. Já falámos várias vezes com os responsáveis e, portanto, nós estamos a tentar antecipar esta situação, fazendo recomendações sobre os próprios avisos. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Vão ser iniciadas as candidaturas no dia 25 de novembro sobre os vouchers Startup, gerido pelo IAPMEI. Nós tivemos reunião quer com o IAPMEI, quer com a Startup Portugal, para levantar um conjunto de preocupações e também fazer um conjunto de sugestões para que houvesse simplificação, quer nas candidaturas, quer nos pagamentos a ser realizados aos promotores das startups. Mas até agora nós ainda não conseguimos ter acesso aos avisos. Aquilo que estamos a notar é que as entidades estão a aprender com aqueles que já estão no segundo aviso, com os primeiros avisos e com o terreno. Por isso nós recomendamos que era fundamental falar com as pessoas no terreno. É essencial, e isso não é beneficiar ninguém, é ouvir as preocupações e perceber, porque não vale a pena eu estar a exigir demasiado coisas se depois os promotores no terreno não conseguem responder a esses mesmos desafios. E esse espírito colaborativo é fundamental. E não é por acaso, numa outra área do Banco de Fomento, onde nós temos vindo a fazer profundos reparos, que quer o Sr. Ministro da Economia no Parlamento já reconheceu e foi apresentada esta semana a nova administração de topo do Banco de Fomento, onde uma das questões que foram levantadas, sobretudo duas questões que a Comissão Nacional de Acompanhamento já tinha referenciado. A fraca adesão das empresas, por um lado, e depois, por outro, o próprio design dos programas para responder às necessidades identificadas de falta de capitais próprios das empresas. Se houver esse maior espírito de cooperação, se nós falarmos diretamente com as entidades, talvez nós consigamos antecipar problemas e ultrapassá-los nos avisos. E recordo ao início, a cooperação com todas as entidades é essencial. Mais à frente já vamos falar sobre precisamente o Banco de Fomento. Perguntava-lhe só se considera que o modelo de governação do PRR, por ser de tal maneira descentralizado, se também pode estar aqui na origem de atrasos na execução dos Há vantagens claras da descentralização, que é estar mais próximo dos promotores. Ou seja, quem conhece melhor as empresas é o IAPMEI. Portanto, é natural que o IAPMEI esteja a gerir. Quem conhece melhor as instituições de ensino superior é a Direção-Geral de Ensino Superior. Portanto, do ponto de vista da implementação, há benefícios claros do princípio da capilaridade na execução. Mas para haver os ganhos totais, tem que existir regras claras, definidas a priori, para que todos nos sintamos confortáveis com essas regras e que as possamos cumprir. O que é que eu quero dizer com isto? Que algumas dessas regras estão a ser construídas ao mesmo tempo que estão a ser implementadas no terreno, porque não havia histórico do programa. E, portanto, isto significa que podem existir algumas necessidades adicionais de interações e que, em alguns casos, pode demorar algum tempo adicional para construir uma plataforma. Ou seja, quando nós estamos a construir uma plataforma, ao mesmo tempo que estamos a tentar submeter despesa, há bugs que vão surgindo, que têm uma vantagem, é que são identificados imediatamente e são resolvidos. Demora mais tempo a ficar naturalmente operacional para que nós consigamos submeter a despesa. Portanto, é este desafio que o princípio da capilaridade é fundamental. Há depois uma outra questão, que é alguma harmonização de regras
que os diferentes beneficiários têm que respeitar. Porque há beneficiários que conseguem candidatar-se a diferentes componentes. E aquilo que se está a verificar, em alguns casos, é que nós temos, por exemplo, o IFAP do Ministério da Agricultura está a utilizar a metodologia de custos simplificados, que para as empresas e para as entidades do sistema científico e tecnológico é uma vantagem clara, porque é determinada a priori e sabemos exatamente o que é que vai ser recebido. Há outras entidades que é a metodologia de custos reais. O que significa que as próprias entidades têm que preparar os seus serviços para responder a esses desafios adicionais. E, portanto, é fundamental que nós estabilizemos as regras para que exista maior concentração na execução e que não percamos tanto tempo. É fundamental a parte administrativa, o cumprimento dessas obrigações administrativas, mas que sejam mais céleres e mais consensualizadas. Aquilo que tem vindo a dizer até agora, no fundo, parece que a Comissão de Acompanhamento é uma espécie de bombeiro, porque, na verdade, há incêndios a deflagrar em todo o lado. Ou é o sistema, ou é a falta de colaboração, ou é uma série de pequenas questões que parece que estão sempre a bloquear efetivamente o processo. Não há coisas que deviam ter sido acauteladas previamente? Não, assim, nós estamos a implementar um mecanismo novo, é natural que estes problemas surjam, portanto, faz parte do processo de melhoria contínua. Acha que é natural? É assim, num mecanismo novo, nós estamos a lidar com regras que não são semelhantes àquelas que existiam anteriormente. E, portanto, surgem desafios adicionais nos diferentes investimentos que têm que ser resolvidos pelas diferentes entidades. O país não estava preparado para implementar este PRR. Não, o plano de Estado não estava o plano de preparado recuperação e resiliência é muito exigente e carece de celeridade e de decisão na questão da definição dos mecanismos administrativos que são profundamente, eu diria, exigentes na sua execução. Isto é um desafio de todos nós. Não existiam? Ou seja, Portugal não estava preparado para este nível de exigência? Não, a Europa ou o Estado não estava preparado para este nível de exigência? A Europa não tinha este mecanismo pré-definido. Havia e há, naturalmente, experiência nos fundos anteriores, e não é por acaso que nós temos quase 11 mil milhões de euros do PRR aprovados. Há questões mais ao nível de pormenor que, como é óbvio, carecem de uma melhoria e da sua concretização para nós conseguirmos, como é óbvio, poder rapidamente concretizar o plano de recuperação e resiliência. Em relação aos pagamentos, não sei se estes dados estão reais, só pouco mais de 1.000 milhões é que já chegaram aos beneficiários diretos e finais. Diretos e finais. Não, aos finais. Aos finais. A Comissão Europeia pagou a Portugal 3,3 mil milhões. Uhum. Portanto, esta diferença, como é que se explica? Tem a ver com a natureza das metas que foram contratualizadas. Ou seja, há várias metas que, por exemplo, estão ligadas à assinatura de contratos. Há várias metas que estão ligadas à emissão de declarações de impacto ambiental. E, portanto, isto foi negociado com Portugal e com todos os países. A maior parte dos países aquilo que fez foi naturalmente aquilo que é obra física, está concentrada em 2025 e 2026, porque carece de tempo para ser concretizado. Isso acontece com Portugal, como acontece com todos os outros países que já pediram os pedidos de reembolso. E, portanto, esse dinheiro também permite que nós consigamos ir pagando, ou seja, ter a tesouraria para ir pagando a concretização dos projetos que os diferentes beneficiários finais vão realizando com o decorrer do tempo. Imaginemos, nós estamos a lançar agora os concursos para as residências dos estudantes do ensino superior. Portanto, nesta fase inicial, há custos, sobretudo relacionados com os projetos. Só quando começar a obra é que a parte significativa de custos começa a concretizar no terreno e, portanto, temos aqui este balanceamento em termos de pagamentos e de recebimentos que permitirá gerir, em termos de tesouraria, todo este processo e que foi validado pela Comissão Europeia e que é semelhante na maior parte dos países da própria União Europeia. Mas, portanto, as verbas que estão ainda em trânsito entre os beneficiários intermédios e finais, 1,5 mil milhões. Exatamente. Isto não é demasiado elevado, este número não significa que há aqui atraso, ou essa explicação que acabou de dar explica também isto? Também explica, porque naturalmente quando eu assino um contrato não é imediato o desembolso. Portanto, há aqui diferentes fases do ciclo de investimento que vão sendo pagos com o decorrer do tempo.
E precisamente em audição na subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, alertou para o risco elevado na capitalização empresarial. E já falámos agora sobre a questão do Banco de Fomento, que é fundamental nesse aspecto. O que é que, do seu ponto de vista, está a falhar e como é que o banco tem que agora acelerar esse domínio? O Banco de Fomento tem a responsabilidade de gerir cerca de 1.300 milhões de euros, sobretudo dirigidos à recapitalização do nosso tecido produtivo. Porquê? Porque foi identificado um problema de falta de capitais próprios nas empresas, e daí nós temos construído esse instrumento. Nós falámos, sobretudo, de 3 dimensões que nos parecem fundamentais. O primeiro, porque é-nos atestado pelos dados da procura, nós tivemos poucas empresas a concorrer aos instrumentos disponibilizados pelo Banco de Fomento. Temos o programa Consolidar, que era dirigido a fundos de capital de risco, e, portanto, aí a procura é diferente, até superou claramente os investimentos ou o montante inicial, e tanto que a disponibilidade dos 250 milhões de euros foi aumentado para 500 milhões de euros. Nós tivemos cerca, acho que foram 27 candidaturas e foram 14 aprovadas. Agora, naqueles investimentos da capitalização estratégica para as empresas, a janela A e a janela B, nós não tivemos mais de 40 candidaturas e falta, naturalmente, publicar os resultados de um desses instrumentos. E aí, claramente, há um problema de procura. Nós temos que chegar mais próximo às empresas, tem que ser feito um esforço de falar com as empresas, com as associações empresariais, para divulgar este mesmo processo. Reconhecemos que nesta questão de instrumentos de quase capital, há também um desafio de aumentar a literacia financeira dos próprios empresários. Há, eu diria, uma concentração muito significativa nos instrumentos tradicionais de financiamento e de crédito, há menos utilização de instrumentos mais sofisticados que não dependem tanto da banca comercial. E esse é um esforço também que tem que ser feito em articulação com o IAPMEI, em articulação com as instituições de ensino superior, que nos parece fundamental para aumentar a literacia. Há uma terceira dimensão, que nos parece também relevante e que alguns empresários nos relataram, que é o próprio desenho das medidas como estão nas fichas de investimento. Importa perceber se aquilo que está a ser oferecido às empresas é aquilo que é necessário para elas resolverem esse mesmo problema. E este é um desafio muito significativo, porque o nosso tecido empresarial tem muitas pequenas e médias empresas, isso não é uma situação, mas também familiares. E a entrada no capital de um outro sócio é um desafio que nós sabemos que é muito relevante. E, portanto, temos que perceber como é que nós conseguimos calibrar melhor o instrumento para responder às efetivas necessidades das empresas de melhoria dos seus rácios de capitais. Tem que fazer depressa, não é? Muito depressa. Porque o tempo está a passar e supostamente... Por isso é que nós dizemos que é um risco, porque aquilo que estava contratualizado é até dezembro de 2023. Vamos perceber qual vai ser o impacto dos fundos de capital de risco na disponibilização destes produtos, mas temos que olhar com muito cuidado para a capitalização empresarial, porque carece, naturalmente, de um reforço e de uma aceleração. Mas essa meta pode não ser cumprida? Há um risco. Vamos ver o que é que a nova administração vai implementar, quer ao nível da procura, quer ao nível da calibração dos produtos, para percebermos qual vai ser essa possibilidade de concretização real até 2023. Eu recordo também, acho que devemos também referir essa situação, a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva referiu que está em curso um processo de reprogramação do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, motivado, em primeiro lugar, pelo acréscimo dos 1.634 milhões de euros que Portugal tem direito para implementar, quer eventuais metas e, sobretudo, prazos que podem estar condicionados pelo aumento dos preços e pela guerra na Ucrânia. Portanto, vamos também esperar o que é que vai ser o resultado, sobretudo da negociação com a Comissão Europeia, porque não é uma vontade própria de cada um dos Estados-membros, e uma eventual programação tem que ser naturalmente autorizada pela própria Comissão Europeia, mas os trabalhos estão a decorrer nos vários organismos, nos vários ministérios, para tentar perceber o impacto que os preços terão. Sobre esses 1,6 mil milhões de euros que Portugal vai receber a mais, por não ter crescido tanto em 2020 e 2021, onde é que considera que devem ser alocadas essas verbas? O Sr. Primeiro-Ministro já referiu
que uma parte relevante seria, naturalmente, canalizada para as agendas mobilizadoras. Até porque o que estava previsto inicialmente nas agendas mobilizadoras e orçamentado eram 930 milhões de euros e também já foi referido publicamente pelo Sr. Primeiro-Ministro que existiria um apoio até 3 mil milhões de euros. Portanto, há aqui um reforço das metas, sem dúvida alguma, mas que vão ser alcançadas. Portanto, é natural que uma parte relevante desta verba seja afeta às agendas mobilizadoras. Há depois um outro conjunto de investimentos que o Sr. Primeiro-Ministro também já referiu, as residências estudantis, que foi reforçado em 72 milhões de euros. Portanto, há aqui sempre uma conjugação entre esses 1.634 milhões de euros e a possibilidade de utilização de empréstimos, porque nós ainda utilizamos 2,7 mil milhões de euros de empréstimo, temos a possibilidade de ir até aos 14 mil milhões de euros. E acha que Portugal deve pedir mais empréstimos? Eu acho que depende muito dos objetivos contratualizados e que queremos alcançar, que vai depender também da análise que está a ser feita com a eventual reprogramação das metas. Eu acho que é um trabalho que está a ser feito e que só com dados muito concretos é que nós podemos emitir uma opinião muito significativa, baseada na evidência, sobre aquilo que serão os desafios fundamentais. Que os preços vão aumentar, nós já sabemos, que os custos vão aumentar. Agora, esta, eu diria, conjugação entre subvenções e pedidos de empréstimo é uma questão governamental e que, naturalmente, também está relacionada com a dívida pública. E temos aqui a questão das finanças públicas também que tem que entrar na discussão. E essa contratação de empréstimos pode ser uma forma de financiar investimentos que têm que ser revistos devido à subida da inflação? Pode ser uma forma de financiar ou pode ser uma forma de, naturalmente, reforçar outros investimentos que, naturalmente, possam ser concretizados. Eu recordo também que, no âmbito do REPowerEU, Portugal vai receber um montante adicional de cerca de 700 milhões de euros. E, como é óbvio, estamos a falar de investimentos relacionados com a energia, decorrentes dos impactos da guerra da Ucrânia. Portanto, aqui há a possibilidade de introduzir novos investimentos financiados pelo REPowerEU que não estão no plano de recuperação e resiliência. Em relação aos investimentos que têm que ser revistos, a Ministra da Presidência já adiantou que as obras no metro de Lisboa serão um dos investimentos que, à partida, serão revistos devido à subida da inflação. Que outros investimentos é que considera que podem ser prejudicados pela inflação? As obras do metro do Porto são muito semelhantes ao metro de Lisboa e, portanto, são na mesma categoria de investimentos. Há depois os investimentos relacionados com a habitação. E aqui nós precisamos de saber qual é o mix entre construção nova e reabilitação. Porque as autarquias, isso já começa a ser visível, várias autarquias estão, que sempre que existam imóveis disponíveis, estão a optar por reabilitação ou estão a substituir construção nova por reabilitação. É mais barato e é mais célere na sua concretização. Portanto, nós precisamos de perceber. A construção nova vai aumentar de preço, não há dúvida. Mas quando fazemos um mix entre construção nova e reabilitação, nós podemos chegar aos resultados sem comprometer a meta financeira. Mas ainda é prematuro, porque as autarquias estão, naturalmente, a elaborar os seus planos ao nível municipal para perceber qual é a dimensão de construção nova e de reabilitação. Portanto, há uma estimativa, o próprio IRU está a trabalhar nessas mesmas estimativas, mas construção nova sim, um mix pode não significar exatamente no total, quer dos objetivos, quer do montante, esse aumento significativo, mas é uma análise que só consegue ser feita no terreno. Portanto, para além do metro de Lisboa, o metro do Porto, mais algum exemplo? Eu estou a falar na habitação. Sim, na habitação. E tem-nos sido reportado, sobretudo pelas misericórdias e pelas IPSS, que o custo de construção está acima daquilo que estava projetado. Portanto, nos centros de saúde também vai haver construção nova. É natural que todos os investimentos relacionados com a construção possam sofrer aqui algum impacto. O tempo voa e estamos quase a chegar ao final, mas ainda relativamente à capitalização, eu queria lhe perguntar o seguinte. Gerou bastante polémica o facto de a Pluris, do empresário Mário Ferreira, ter sido selecionada para receber 52% dos fundos aprovados até julho para a recapitalização estratégica das empresas. Há o risco disto voltar a acontecer com outra empresa, ou seja, não há aqui neste processo não houve nada que tivesse que ser corrigido? Nós falamos com a administração do Banco de Fomento em julho, no dia 12 de julho ou 13 de julho, sobre o ponto da situação, porque eu também tinha tomado posse no início de junho,
e aquilo que nos foi referido é que as regras prudenciais foram cumpridas na seleção dessas empresas que se candidataram. Inclusivamente, recordo que o Banco de Fomento, por estar no sistema financeiro, tem acesso a informações do ponto de vista prudencial, a nível nacional e internacional, que naturalmente exigem essa mesma, eu diria, análise muito mais cuidada na análise dos investimentos. Aquilo que nos foi garantido pelo Banco de Fomento é que foram cumpridas essas regras, que o Comitê de Investimento fez essa seleção, portanto, nós não temos elementos adicionais para duvidar dessa questão e, portanto... pode voltar a acontecer, uma empresa, de repente, ter esta percentagem de fundos só para si? A percentagem de 50% resulta das fracas candidaturas, porque se nós olharmos naquele montante dos 40 milhões, tem esse impacto. No montante dos 400 milhões é muito mais reduzido, mas este montante estava dentro das regras da própria ficha de investimento, porque o Banco de Fomento podia ir até esse montante, prevendo, naturalmente, essas análises. Posso dizer também que a Comissão Nacional de Acompanhamento solicitou a análise dos critérios para tentar perceber a sua aplicação, porque é algo que a Comissão Nacional de Acompanhamento... E a conclusão é que chegaram? Estamos a aguardar que nos sejam enviados. Mas isso já foi há algum tempo, não? Foi há algum tempo. Há quanto tempo? Há um mês? Há mais? Não foi há mais tempo. Por isso é que nós, naturalmente, também proferimos as declarações que proferimos. Portanto, também ainda não sabe se efetivamente este anúncio que tinha sido feito pela Pluris de recusar qualquer cêntimo do PRR, se efetivamente se concretizou. Concretizou-se, isso concretizou-se. Isso concretizou-se. E relativamente ao vosso trabalho, ao relatório que é suposto apresentarem, ele será apresentado quando? No final do ano, princípio de janeiro. E, portanto, porque nós estamos a realizar as reuniões com os beneficiários diretos, intermediários e os membros do Governo, reuniremos durante dezembro as comissões especializadas e elaboraremos o relatório final que consensualiza, naturalmente, as conclusões das diferentes comissões especializadas e, portanto, apresentá-lo-emos publicamente. Gostaríamos muito já de ter um site para também o disponibilizar a toda a comunidade. Estive ontem a falar com a estrutura de Missão Recuperar Portugal. Nas próximas semanas será lançado o procedimento de contratação pública, mas é fundamental nós termos este site. Aquilo que iremos fazer é criar uma página no LinkedIn para ir dando informação ao próprio público, porque é essencial que também o nosso relatório seja conhecido. Publicá-lo-emos, falaremos com Mas os está com jornalistas. dificuldades em obter informação para fazer esse relatório ou não? Não estamos com dificuldades. Eu queria realçar o espírito colaborativo de todas as entidades, quer do Governo, quer dos beneficiários diretos e intermediários, na obtenção. Não há, inclusivamente, nós temos acesso ao sistema de informação da estrutura Missão Recuperar Portugal, onde nós acompanhamos diariamente, portanto, se eu for agora ao sistema, eu sei exatamente qual é o nível de pagamentos que foi feito, que já pode ser diferente daquele que estava ontem. Portanto, nós temos essa capacidade e é muito relevante. Temos 4 pessoas, para além de mim, a trabalhar a tempo inteiro na estrutura de Missão Recuperar Portugal. Portanto, nós temos os meios adequados. Agora, a contratação pública também se aplica. Acha que essas 4 pessoas são suficientes para fiscalizar a execução do PRR? Nós não fiscalizamos o PRR, nós acompanhamos a monitorização e desenvolvimento do PRR. Neste momento, no trabalho de back-office, são os suficientes. A partir de 2023, nós vamos entrar numa outra fase. Para além de fazermos esse acompanhamento, queremos estar no terreno. E isto aí, só em 2023 é que conseguimos perceber se essas pessoas serão suficientes para fazer as visitas necessárias. Mas também não queremos aqui duplicar visitas, porque os beneficiários intermediários também vão fazer visitas ao terreno e, portanto, temos de ter aqui alguma parcimónia, mas sobretudo planeamento para não irmos aos mesmos locais e complementaridade tem que ser feita. Qual é que seria neste momento a sua principal recomendação ao Governo relativamente ao que está a ser feito? Nós temos que conjugar todas as entidades para a concretização dos investimentos no terreno para as aprovações necessárias por parte das diferentes entidades. E este é um trabalho que tem que ser diário e constante. Portanto, tem que haver este sentido de celeridade para que cada um dos organismos possa, naturalmente, cumprir a sua missão, porque sabemos que em investimentos que dependem da intervenção de diferentes organismos é fundamental esta cooperação entre todas as entidades. E isto é fundamental para que nós consigamos. Por outro lado, há celeridade em todos os níveis, porque muitas vezes a autorização dos investimentos também demora algum tempo a ocorrer. E nós temos que todos estar com este sentido de urgência
para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência. Para concretizar isso, vai propor alguma coisa em concreto no próximo relatório que vai apresentar? Iremos fazer um conjunto de recomendações, algumas já estão perfeitamente solidificadas, outras poderão eventualmente decorrer das reuniões que ainda teremos até final do ano. Alguns exemplos? Devo-vos a questão do exemplo da maior cooperação entre as entidades, uma maior celeridade nas aprovações dos investimentos. Acho que, em alguns casos, nós precisamos de maior celeridade e perceber que isto é fundamental para ser concretizado, porque 2 meses de atraso na emissão de uma autorização projeta 2 meses para a frente. E, portanto, nós temos que ter... se nós tivermos um gráfico de Gantt nas nossas mesas, para perceber as diferentes fases que um investimento tem, percebemos que 2 meses de atraso pode significar um impacto adicional para a frente. E, portanto, e estamos em 2026. É que aqui nós temos uma restrição que é clara. Mas isso também leva a concluir que necessariamente vai ser preciso mais tempo. Aliás, como o Governo já pediu a Bruxelas. Nós precisamos de ter um ano de 2023 minimamente executado para perceber o impacto. Há algum tempo, por exemplo, que não necessita de ir para além de 2026. Há algumas entidades que têm no seu plano a concretização em final de 2025. Portanto, o adiar 3 meses ou 6 meses está dentro do prazo de 2026. E há várias entidades onde a questão da construção ou de estradas ou de habitação está a 2025 e nós, com um alargamento de 3 meses ou de 6 meses, estamos ainda dentro do prazo de 2026. Mas o ano de 2023 vai ser aqui essencial para nós conseguirmos perceber o impacto Então, neste momento ainda não é possível dizer que precisamos de mais tempo, é isso? Em alguns casos, porque aqui não é só tempo. Porque se nós lançarmos todas as obras ao mesmo tempo, isso é um princípio básico da economia, podemos correr o risco de algumas obras ficarem desertas, porque os empreiteiros vão candidatar-se às obras que forem mais interessantes, quer do ponto de vista da margem que possam libertar, quer da constância dos meios que possam utilizar. É diferente ter uma obra que vai demorar 3 meses ou uma obra que vai demorar 2 anos. Os próprios empreiteiros naturalmente fazem essa seleção, que é perfeitamente natural e legítima nessas mesmas obras. E, portanto, por isso é que eu estava a falar que o ano 2023 vai ser mesmo relevante. Para decidir se efetivamente vamos precisar de mais tempo ou não. O Sr. Primeiro-Ministro já lançou o desafio porque disse que pode ainda aquecer mais a economia do ponto de vista dos preços. Este é um argumento económico que é perfeitamente válido. É um pedido preventivo, digamos assim, ou é efetivamente necessário mais tempo? Em alguns casos, mais tempo dava-nos maior capacidade de planeamento, não tenho a mínima dúvida, e que essas questões dos preços podiam ser mitigadas, não tenho essa dúvida. Facilitava, no fundo, sem dúvida alguma, facilitava a execução. Diga-me uma coisa, nesta fase em que estamos, já foi detectado algum indício de situação de fraude, alguma tentativa neste sentido ou não? A Comissão Nacional de Acompanhamento não tem responsabilidade ao nível da fiscalização e da fraude. Há os mecanismos normais decorrentes, quer o Tribunal de Contas, e inclusive o Tribunal de Contas já fez uma auditoria, por exemplo, aos computadores. Existe a CAC, que também está, existe a ADC, portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento não tem. Agora, promove e tem feito recomendações de maior transparência, em que o portal mais transparência é um exemplo muito claro. Agora, a Comissão Nacional de Acompanhamento não tem conhecimento, nem tem a competência, nem tem os meios, nem tinha que ter, exato, para fazer essa fiscalização. Olha, para concluirmos, diga-me, como é que acha, do seu ponto de vista, cumprindo este PRR, como é que vai ficar o país? Porque estamos a falar em diferentes domínios, não é? E há pouco até fiquei com a sensação quase que tinha o mapa à sua frente da distribuição dos projetos. Como é que ficará o país no final? A questão dos impactos é fundamental. O PRR serve exatamente para os impactos. Eu estou convencido que a concretização do PRR vai permitir um país mais qualificado. Não tenho a mínima dúvida que nós vamos ter um país mais qualificado, não apenas nos jovens, mas sobretudo na população ativa, onde nós temos um déficit claro, é talvez o nosso maior déficit, que é as qualificações da população ativa. Depois, queremos ter um país que seja capaz de responder com maior rapidez, com maior qualidade, à questão da inclusão e da coesão territorial. Queremos ou vamos ter? Há um pressuposto claro da concretização do PRR. Certo. E, portanto, nós estamos hoje em dia a fazer um conjunto de investimentos. Deixe-me dar 2 exemplos muito claros. Existe uma medida na componente C10 MAR relacionada com a modernização das embarcações. As candidaturas que estão neste momento já aprovadas são cerca de 4 dezenas e vai abrir um segundo aviso até final do ano. Permitiu
a recuperação económica de 3 estaleiros em Vila Real de Santo António, em Peniche, na Póvoa do Varzim, porque passaram a ter trabalho para os próximos anos. E, portanto, como nós, isso é uma medida de impacto, porque significa que um setor económico que estava com dificuldades económicas claras, fruto do PRR e da modernização das embarcações, pode ter uma resposta muito clara. Um outro exemplo, nós vamos ter uma segurança social que seja mais célere, por exemplo, que consiga atribuir pensão na hora, e já está a fazê-lo neste momento, que facilite a vida às empresas, por exemplo, fazendo com que, quando elas têm que preencher o relatório único, e nós sabemos que é muito significativo, uma parte significativa dos campos estejam pré-preenchidos, e isto vai ser possível de concretizar muito rapidamente, ou então que no Sistema Nacional de Saúde a lógica seja do utente e não das diferentes organizações. Ou seja, nós, quando vamos fazer um raio-x ou quando vamos fazer análises clínicas, o nosso médico de família, no seu sistema, consiga ter imediatamente essas informações, independentemente se eu faço no público, no privado, se faço no Norte ou se faço no Sul. Portanto, está a haver uma profunda transformação digital na segurança social, na saúde, para facilitar e para diminuir os custos de contextos. Agora, há uma questão que eu gostava de referir. Esses impactos são essenciais e nós vamos ter brevemente uma reunião com a Planap para definir um conjunto de indicadores de impacto, porque nós só conseguimos perceber o impacto se os conseguimos medir e se tivermos indicadores para os medir. Mas, em alguns casos, o PRR é limitado naquilo que pode alcançar. Várias empresas têm dito que o PRR devia responder a problemas imediatos. O PRR não pode responder por uma simples razão. É que, quando foi desenhado, as medidas previstas não eram para responder aos desafios da guerra, porque foi planeada em 2021. Exatamente. Acho que nós temos também aqui ter uma noção clara do que é que o PRR pode responder e daquilo que o PRR não pode responder, porque não foi desenhado para esses objetivos e também não foi planeado com uma situação de guerra e de aumento dos preços significativos. E há depois o PT 2030 e claro, e é essa questão de complementaridade Sim. que é fundamental. Por exemplo, na saúde está a ser feita muita complementaridade entre aquilo que são investimentos do PRR e os investimentos do PT 2030, as próprias empresas, que é fundamental nós também temos essa complementaridade, porque os fundos não se esgotam com o PRR. O PT 2030 tem uma dimensão financeira superior ao PRR. É bom que nós tenhamos esta noção. Essa noção. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é chance. Memórias e, sobretudo, um porto de abrigo. Dominguinhos. 29 pessoas com esse nome no mundo. Instituto Politécnico de Setúbal. O meu primeiro emprego e onde tive a capacidade de aprender tudo aquilo que hoje sei e também de iniciar um processo de profunda transformação. Petisco. Um pecado da gula. Mariana Vieira da Silva. Uma ministra que tem uma responsabilidade muito relevante neste governo e na concretização do Plano de Recuperação e Resiliência. Alta velocidade. Essencial para a descarbonização da economia e para a celeridade nas deslocações. Impossível. Não existe quando nós colocamos todo o nosso empenho e o nosso esforço. Os meus filhos foram escoteiros e, portanto, o impossível é uma palavra que não existe. Incompatibilidades. Todos temos de ter muito cuidado com elas. Integridade. Fundamental para nós conseguirmos estar nas funções públicas. Desafio. A concretização do PRR. Família. O melhor que nós temos. Mãe. Uma inspiração. Benfica. Uma paixão. Portugal. O nosso desígnio. Pedro Dominguinhos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 8 do Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.